Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que na descrição ou nos comentários há sempre um link de contato caso queira conversar com a gente. Vamos ao vídeo. Muito bem, você fez a compra de um produto num site internacional, normalmente da China, e o valor da compra é maior do que $50. Equivalente, eu sei que o dólar tá abaixo dos R$5, mas eu vou fazer aqui só para ficar fácil, vamos por aí que seja algo referente a cerca de R$250. É maior do que esse preço, é maior do que $50. E aí você, quando aguardava para receber o produto, recebe uma cartinha super bonitinha, dizendo assim: pague o imposto, pague a taxa de importação. O nome, na verdade, é imposto de importação, mas a gente costuma falar fui taxado pela Receita Federal. E aí existe uma discussão sobre se nos valores menores do que $50 deve ou não haver essa taxação, esse imposto. Tem uma discussão, a depender se é pessoa física, jurídica, etc. Há uma discussão até dizendo que até $100 não pode ser taxado. Tudo isso aqui é uma discussão tributária mais complexa que a gente vai fazer em outro vídeo, tá? Em outro vídeo a gente vai discutir sobre isso, porque aí é uma questão sua com o Estado, né? Você vai discutir com o Estado se você deve ou não pagar esse imposto, se você já pagou, se você tem o direito de receber esse valor de volta, né? A questão aqui que eu quero pôr para vocês é outra. É a questão do reembolso do imposto de importação pelo vendedor, tá? Por quê? Porque a gente vai olhar isso aqui pelo prisma não do direito do direito tributário, mas do direito do consumidor, tá? Então pode ser, preste atenção, pode ser que você tenha o direito de receber de volta o valor que você pagou a título de imposto de importação, com base no direito do consumidor. Então, se você comprou, por exemplo, pela Amazon, se você comprou pela Shopee, se você comprou pelo AliExpress, se você comprou, não importa de onde você comprou, tá? Pode ser que essas empresas aqui que realizaram a venda, não importa que o vendedor em si é um chinês que está lá do outro lado do mundo. Essas empresas aqui podem ser responsáveis por ressarcir, por devolver para você o dinheiro pelo imposto de importação, tá? Mas antes de eu explicar para vocês como vocês vão saber se há esse direito ou não, a gente tem que trabalhar aqui, como a gente sempre trabalha, sendo muito claro, sendo muito transparente em dizer que isso que eu vou apresentar para vocês é uma tese, tá? Por que eu estou dizendo que é uma tese? O direito é feito de teses. Ocorre que algumas teses já foram muitas vezes enfrentadas pelos tribunais, tá? Os tribunais já enfrentaram essa tese e disseram, ok, essa tese aqui é válida, né? E em outros casos, os tribunais vão dizer, não, essa tese não é válida, não aceitamos essa tese, né? Esta tese que eu estou passando para vocês é uma tese que eu pesquisei bastante, tá? É lógico que eu não pesquisei absolutamente todo e qualquer site da internet, eu não posso garantir que ninguém antes teve essa ideia, né? Mas mesmo pesquisando aqui um tempinho, eu não encontrei absolutamente ninguém que tenha tido essa ideia, o que quer dizer que essa é uma tese que a princípio é a minha tese, tá? E procurei inclusive processos na justiça tratando dessa tese e não encontrei nenhum, ou seja, aparentemente ninguém ainda teve essa ideia, né? O que isso quer dizer? Que o que eu vou passar para vocês é uma instrução de como tentar aplicar essa tese para tentar receber esse valor que você pagou de imposto de volta, caso você esteja dentro das premissas que eu vou demonstrar nesse vídeo, tá? Então isso ficando muito claro para vocês, vocês vão notar que o que eu tô falando aqui é completamente provido de lógica, tá? Lógica básica. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês o que está escrito na lei,
né? Quando você pega o Código de Defesa do Consumidor, você vai ter ali o artigo 6º, que é o artigo que enumera quais são os direitos básicos, né? Direitos básicos do consumidor. Ou seja, aqueles mais basilares. Não é possível que isso aqui não seja respeitado. E o inciso 3 vai dizer a informação adequada. A informação adequada é o que a gente vai chamar de princípio da informação. Por que meus pés viram uma bolinha nesse software? Eu não faço ideia. Princípio da informação, ou alguns autores vão chamar de princípio da transparência, né? Que vai dizer: é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Produtos é o que nos importa aqui, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Bom, peraí, a letra da lei está dizendo que é obrigação do fornecedor, expor para o consumidor antes da compra, quais são os tributos incidentes naquele produto, né? É claro que quando essa norma foi escrita, ali em 1990, um pouco antes, mas entrou em vigor em 1990, quando essa norma foi escrita, o que estava sendo pensado aqui era em mostrar para o consumidor por que aquele produto custava aquele preço, né? Então eu estou te vendendo um produto aqui, uma caneta Bic por R$100, porque eu estou pagando R$90 de ICMS, e aí com isso discriminado, o consumidor pode entender se ele está sendo lesado ou se ele está pagando um preço que é o que a gente chama de manifestamente excessivo, né? Concorda comigo que a princípio você não pode simplesmente comprar uma coxinha qualquer, não estou falando de uma coxinha gourmet, do Jacan, de não sei quem. Ninguém pode te cobrar R$200 numa coxinha qualquer, né? E aí você pode falar, mas livre mercado e tal. Não, ótimo. Em termos de ideologia, você pode pensar o que você quiser. Mas a lei coíbe que você se aproveite, por exemplo, da falta de saber de alguém, tá? Para impor um preço que é manifestamente excessivo. Tá? Então, vamos pegar aí um exemplo. Eu sei que eu dou exemplos às vezes um pouco caricatos, mas é exatamente porque daí esse tipo de exemplo cola e você entende o que eu estou dizendo, tá? Imagina você chegar para um indígena que está chegando agora na cidade para conhecer a cidade e cobrar dele uma coxinha por R$200. O indígena, ele é uma figura conhecida como hipervulnerável. Por quê? Porque ele não está dentro da nossa sociedade urbana, né? Ele faz parte de uma sociedade que ela vive apartada dos nossos costumes. Então a gente está pegando e se utilizando desse apartamento do indígena para cobrar dele um valor que algo não vale, logo um valor manifestamente excessivo. Você pode concordar com isso, discordar disso, é seu direito. O que eu estou dizendo é assim que o sistema, que o ordenamento jurídico é posto no Brasil, tá? E essa previsão aqui de tributos incidentes, ela vem com o objetivo de fazer com que você sempre entregue para o consumidor, que via de regra é vulnerável, existe uma presunção de vulnerabilidade do consumidor, sempre uma maneira de entender se o valor que ele está pagando é ou não manifestamente excessivo. Contudo, é a letra da lei, está escrito aqui. Você tem que saber quais são os tributos incidentes num produto. E eu te pergunto, você efetivamente sabia quando você realizou a compra? E para saber se você sabia, a gente tem que se perguntar, o fornecedor te avisou a respeito deste tributo incidente? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns anúncios de alguns dos sites mais famosos, tá? Na Amazon,
Muitas vezes você vai comprar um produto internacional e está escrito aqui no cantinho, ó, mais informações sobre taxas de importação e tempo de entrega internacional. E quando você clica aqui, ele vai sim dizer para você que ao fazer seu pedido, você como destinatário importador, por isso você é responsável por garantir o cumprimento de todas as leis, inclusive as taxas, etc, etc. E aí eles, inclusive, trazem aqui, tá? Taxação pela alfândega de 60% sobre o valor da compra. Muito bem, a Amazon fez a parte dela. Ela avisou você que havia incidência de uma taxa, o que na verdade é um imposto, um tributo, e você falou, ok, entendi. Estou assumindo esse risco desse produto ser taxado, dele parar na alfândega e eu perder dinheiro em razão disso, né? Aí você vai e vê essa placa de vídeo. Os tributos de importação estão incluídos. Eles estão falando que tem o tributo, mas que já está aqui embutido no preço. Mais uma vez, a Amazon está correta, né? Aí a gente vem aqui para um anúncio da Shopee. Esse teclado da Redragon, que eu tô namorando faz bastante tempo, que é o K618 RGB. E você vê aqui, ó, preço R$ 357,99. Às vezes você até passa batido que vem da China, não se ligou, mas logo que você vai ler a descrição, tá escrito aqui, ó. Eles põem até uns emojizinhos, ó. Devido à rigorosa política alfandegária brasileira, o valor desse produto é superior a $50 americanos e será tributado pela alfândega. Por favor, entenda as regras alfandegárias brasileiras antes de fazer um pedido. Esse aviso aqui tá nos conformes? Mais ou menos, né? O certo pela lei era ver um aviso muito mais claro, como tinha ali na Amazon, dizendo quais são os valores de tributo, etc, etc. Mas a gente também não pode agir de maneira leviana, tá? Tá sendo avisado aqui, então a gente tem realmente o princípio da informação, pelo menos a princípio, sendo respeitado, né? Só que aí eu resolvo que eu não quero apenas um teclado, eu também quero um projetor, porque eu quero ver o filme da Barbie na minha parede, né? Eu quero ver The Last of Us na parede, eu quero um projetor. Muito bem. Qual que é o valor do projetor? R$ 1.050. E aí você procura aqui na descrição. Tem alguma informação a respeito de imposto? Não tem. Tem alguma informação a respeito de alfândega? Não tem. Tem alguma informação a respeito de taxação? Não tem. Opa, então peraí. Nem todas as pessoas sabem que existe esse imposto de importação. Qual é a obrigação do fornecedor de acordo com o artigo 6º? Obrigação de informação adequada e clara sobre os tributos incidentes. Né? Então, se não tinha ali, será que não seria o caso de aplicar o artigo 6º, mas outro direito básico, que é o seu inciso 6? O que diz o inciso 6? Que o fornecedor é responsável pelos danos materiais, tá? Que ele causa ao consumidor. O que é um dano material? Pera aí, eu comprei esse projetor, o preço dele é de R$ 1.050. A hora que foi tributado, me cobraram 60%, R$ 630 a mais. Esses R$ 630, você podia esperar que seria tributado, que seria cobrado de você? Não. Por quê? Porque não havia aqui a informação. Muito bem. Isso aqui é um dano material. Por que é um dano material? Porque é algo que você, como consumidor, não escolheu pagar. Você escolheu pagar os 1.050. Você não escolheu pagar 630 a mais. Você só teve que despender esse dinheiro porque você não foi suficientemente bem informado, tá? Então, eu entendo que quando há a falha no dever de informar por parte do fornecedor, a cobrança desse imposto pode ser feita pelo Estado? A princípio, sim. O Estado pode cobrar. Você foi lá, pagou isso para poder receber o produto. Qual que é o seu direito? Receber esse valor de volta de quem te vendeu, da plataforma que te vendeu. Por quê? Porque você tem printado ali o anúncio mostrando que não diz nada sobre taxação, não diz nada sobre alfândega, não diz nada sobre imposto de importação, não diz nada sobre $50, não diz nada sobre 60%, não diz nada sobre nada, tá? E aí, o que é que você faz com essa informação que eu te dei? Qual é a minha sugestão, tá? Em primeiro lugar,
que é interessante? Como é uma tese nova que eu tô trazendo, repito, pode ser que alguém já tenha tido essa ideia. Cara, num Brasil de 1 milhão de advogados, provavelmente alguém já teve. É que talvez, desde quando a internet se popularizou pra cá, ninguém tenha tido a ideia ainda de divulgar e por isso também não há processos tentando conquistar esse direito, tá? Qual que é o primeiro ponto? Popularizar isso aqui. Faça uma denúncia, tá? Denúncia onde? No Procon. Como que você vai fazer essa denúncia no Procon? De novo, meu P tinha virado uma bolinha. Em primeiro lugar, você pode, por exemplo, conversar com um advogado especialista na área do direito do consumidor para ele te orientar, e ele vai te orientar a fazer uma primeira reclamação com a loja, né? Onde você comprou. Seja só Shopee, Amazon, onde você comprou e não estava avisando sobre imposto, né? Fez a reclamação falando, olha, não sabia, não fui avisado, eu não sabia que incorria um imposto, incidia um imposto em cima desse valor, e portanto, eu quero esse valor de volta. Tá aqui o que eu paguei, exijo reembolso. Eles não vão fazer esse reembolso, tá? Isso eu tô meio que te garantindo, eu duvido que isso vai ocorrer. O que você faz? A denúncia no Procon. E aí, novamente, eu te aconselho a conversar com um advogado do direito do consumidor, que você conhece, etc., para talvez ele te dar uma luz sobre como fazer essa reclamação, né? E hoje isso aqui é feito, inclusive, pela internet, tá? Você não tem nem que sair de casa para fazer essa reclamação. O Procon, ele não tem verdadeiramente um poder de penalizar a empresa, mas ele vai poder dar um parecer dizendo sim, o consumidor tem razão, ou não, o consumidor não tem razão, né? E aí, com esse parecer, você vai ter duas opções: procurar o juizado especial cível, né? Ou a justiça comum. Qual que é a diferença? Juizado especial cível, você não precisa de um advogado. Vale a pena? Olha, eu sou suspeito para dizer, porque minha opinião pode parecer talvez corporativista. Eu nunca acho que vale a pena procurar o JEC, tá? Eu, como advogado, eu só atuo no juizado especial cível quando é absolutamente necessário. Porque é quase que uma terra sem lei. Você entra, você não consegue recorrer para o segundo grau se você perde. Você recorre para outro juiz de primeiro grau. Então, assim, é realmente o que sai da cabeça do juiz. Não tem um mínimo de segurança jurídica, né? Ou, como eu disse, você pode ir para a justiça comum. Aqui você vai sim precisar contratar um advogado, mas pode ser que você encontre um advogado nessa área que atue pelos honorários de sucumbência, tá? Ou seja, pode ser, cada advogado trabalha de uma maneira, mas uma tese nova dessa, às vezes, é super bacana para um advogado, para ele testar os limites do Poder Judiciário. Então pode ser que esse advogado advogue para você recebendo apenas ao final do processo um valor que a própria empresa vai pagar para ele, né? O juiz, no final do processo, vai dizer, olha, como esse advogado aqui, representante do consumidor, ganhou a causa, então ele tem que ganhar um prêmio da empresa, que são os honorários de sucumbência. Via de regra, o advogado recebe 2 vezes, tá? Ele vai receber esses honorários de sucumbência, mais os honorários contratuais, que são aqueles que você paga para ele. Mas aí eu repito, nesse tipo de causa, pode ser interessante para o advogado para testar os limites do Poder Judiciário, para entender se essa tese é realmente forte, assumir esse risco de entrar só pelos honorários de sucumbência, e aí de repente você pode não ter gasto nenhum, ou seja, você procura um advogado, ele vai te ajudar, talvez você ganhe, né? E ainda você acaba não tendo que tirar do seu bolso para pagar o advogado, né? Então pode, de novo, tá? Cada advogado vai ver as causas de um jeito diferente. Eu tô dando para vocês só uma noção de como a coisa pode ocorrer, né? E aí é óbvio, eu repito, é interessante que você converse com um advogado que seja especialista em direito do consumidor, para ele ter uma noção assim de, pô, vale a pena entrar? Não vale? Para ele te advertir se há riscos, né? Se você vai entrar com essa ação. Por exemplo, se você tiver isenção judiciária, eu acho que deve valer muito a pena isso aqui, tá? Por que vale muito a pena? Porque se você perder, tudo que você perdeu foi o tempo de assinar o contrato, né? Então, de novo, converse com um advogado que te inspire confiança para você poder realmente ter certeza se vale a pena entrar com essa ação e recuperar, ganhar esse dinheiro que você pagou, que você foi taxado do imposto de importação, ganhar esse dinheiro de volta, tá? E aí, quais são as chances realmente de ganhar essa ação?
Vamos ser muito sinceros? 50%. Por que 50%? Porque a gente não tem esse tema enfrentado pelos tribunais para poder saber. Agora, a gente tem uma coisa do nosso lado com certeza. A lei. A lei está dizendo que você tem sim o direito de ser restituído pelo valor que você pagou, sem ser avisado que poderia ser obrigado a pagar, né? Então, 50% aqui é algo conservador, mas me parece uma tese bastante sólida, né? O que pode acontecer num processo desse? De repente, a empresa... vamos supor que você é um comprador assíduo de produtos chineses. A empresa junta lá no processo mostrando, olha, ele já comprou 10 coisas aqui, as 10 foram taxadas. Então ele sabia disso. Olha, de repente um juiz pode falar, realmente pelo princípio da boa-fé, você já sabia, portanto, eles não são obrigados a te devolver nada. Pode acontecer? Pode, é uma possibilidade, né? Eu discordo juridicamente, porque o princípio da informação é uma obrigação do fornecedor, né? Então não importa que você já comprou 10 vezes da China e foi taxado nas 10. Quem disse que por isso você sabe todos os meandros, que você sabe todas as atualizações da lei? Quem disse que você não viu uma fake news dizendo que agora não tinha mais imposto de importação e por isso dessa vez você comprou achando que não ia ser taxado, né? Agora, aí já é uma questão de tese, o que eu tô te dizendo há também como a empresa se defender. Por isso que apesar da lei estar, no meu entendimento, como eu mostrei para vocês, do lado do consumidor nesse tipo de caso, eu jogo aí uns 50% de chance de ganho, né? Até que essa tese que eu estou expondo para vocês seja enfrentada, reenfrentada, chegue nos tribunais superiores, a gente vai sempre trabalhar com essa coisa de, bom, tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder, né? Demora até que um tema se torne pacífico no Poder Judiciário. Bom, mas é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer. Repito para vocês, tá escrito na lei, tá? É obrigação do fornecedor informar você sobre os tributos incidentes. Logo, se não tem um aviso no site, se você printou aquela página quando você comprou, você pode provar que não tinha aviso, há uma chance real de você recuperar esse valor na justiça, tá? Segue esse script que eu te passei e você vai ver que pode valer a pena, principalmente dependendo aí do valor que foi pago a título de imposto, tá? É isso e até a próxima.